Coloquei pra gravar, viu? Beleza. E aí, gente, como é que vocês estão hoje? Faz igual o Pedro ontem. Fala que você não vai começar enquanto três pessoas não te responder. Uma boa, uma boa, uma boa. Ah, mas aí se... é triste, né? Se o povo decidir não responder, a gente fica assim. Mas enfim, vamos lá, gente, vai. Enquanto três pessoas não me responderem, eu não começo. Então, por favor, alguém fala oi, pra gente começar. Oi, Oi, tudo bem? Oh, obrigado. imagina. Beleza, vai, falta só mais uma. Aí, fechou. Fechou, agora eu tô contente, tô contente. Oi, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo muito bem? Espero que vocês estejam bem. Aí, beleza, pô, tá legal. Beleza? Então, gente, vamos começar aqui a nossa querida aula do realismo. Vamos compartilhar o PowerPoint. Beleza, aqui espero que. Deixa o bate-papo aberto, caso alguém tenha alguma pergunta no meu termo. Beleza, gente, está todo mundo vendo certinho o PowerPoint? A gente pode começar? Tá certinho. Beleza. Ah, eu tô bem também. Bom, na medida que se pode estar, né? Na quarentena é um pouco pesado tanto para vocês quanto para a gente, sabe que a gente também tá aí, a gente sabe como é difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, gente. Realismo. Vamos primeiramente começar, como a gente sempre começa, vamos falar do que estava acontecendo em Portugal e depois a gente vem para falar o que está acontecendo no Brasil, ok? Então, antes da gente começar falando em Portugal, tem que falar sobre a obra que começa o nosso realismo mundial, ok? Essa tendência do realismo, ok? Que foi a Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert. Ó, pronúncia boa. O que esse livro fala? Esse livro, ele foi um livro que inicia o realismo porque ele conta a história de uma mulher que é recém-casada, certo? Aí o que acontece? Tem algumas coisas que dão errado no casamento dela, e aí ela faz uma coisa que ela demora muito tempo para fazer, porque você vai tendo toda uma construção da personagem para chegar até esse momento que ela faz isso, que é uma coisa chamada traição. Então o que acontece? Ela chega pro marido e fala: trai sim, vai. E trairia de novo. Atrai. Sexto, seu nome na boca do povo. Rapaz. Acontece que ela trai de duas vezes também. Aí o que acontece? Esse livro acaba gerando tipo, um grande boom na sociedade, que antigamente a gente pensava na mulher, aquele ser perfeito, aquele ser maravilhoso, que só fazia coisas maravilhosas, aquele ser idealizado. E o que acontece? Isso muda completamente. A mulher agora que ela é representada como traíra, pensamos assim, acaba gerando toda uma certa movimentação nos outros países. Então, a gente se diverte um pouco. Eu me diverto mais ainda. Aí a gente tem esse movimento dos povos vendo que agora, Nossa Senhora, representar a mulher como um ser humano não idealizado, o que está acontecendo? Então, acaba Gabriel deu uma leve travada. gerando toda uma tendência, ok? Uma tendência, uma movimentação beleza, certinho, muito obrigado. Então, o que acontece? Essa tendência que você publica a mulher como uma pessoa que traz, que já não é aquele ser idealizado, não é aquele ser mais perfeito, acaba gerando tipo uma grande movimentação nessa linha de pensamento literário.
Então, a gente acaba tendo uma tendência à literatura, Portugal acaba gerando a questão Coimbra. O que acontece? Eles acabam pegando essa nova tendência da literatura e acabam trazendo aqui para Portugal. Então, o que é essa nova tendência da literatura, certo? Como a gente tem um período que ele é muito focado na ciência, por exemplo, nos pensamentos científicos e filosóficos, por exemplo, as ideias difundidas pelo Hegel, pelo Augusto Comte, o Marx e o Engels, e até o evolucionismo de Darwin, a gente tem uma tendência mais para o científico, ok? E a ideia do realismo ele também surge como uma reação aos ideais românticos. Então, opa, a gente não vai ter fazer mais aqueles frufruzinhos, aquelas coisas idealizadas. No more. A gente vai querer representar a sociedade como ela realmente é. As coisas boas e as coisas ruins. Nós vamos tacar o pau em todo mundo aqui, ok? E a ideia, é muito interessante a gente frisar isso, dessa reação aos ideais românticos. Essa reação, ela está querendo dizer o quê? O que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que eles são contrários às ideias do romantismo. Então, se você ler uma questão de prova falando assim, ó, o realismo foi uma reação, algo antagônico ao romantismo, pode marcar que está certo, beleza? Então, é interessante a gente comentar também que a gente está na segunda fase da Revolução Industrial. Então, o que acontece? O povo já está morando mais nas cidades em comparação com os períodos anteriores. Então, a gente tem uma publicação literária, a gente vai focar mais, ok? Focar mais nas cidades e no povo que habita a cidade, beleza? A questão Coimbra é a reunião dos estudiosos, ok? A gente tem os grandes autores de Portugal, aqui no meio, não sei se dá para vocês verem o meu mouse, esse ser bonitinho de bigode, bengalinha, essa de Queiroz, cara muito, muito importante, ok? Aqui a Madame Bovary, o traicinho, mas chique, e características em Portugal. Então, a gente tem uma linguagem objetiva. A gente não vai ter aquele vocabulário que, tipo assim, fica dando várias voltas. Ó, vamos falar sobre isso, é isso e ponto. O objetivo é isso, ok? Então, a gente vai negar os sentimentos, não vai ter todo aquele sentimento, nossa, ó mulher linda, ó mulher maravilhosa, ó como eu a amo. A gente não tem uma total negação dos sentimentos, mas não é aquela coisa exagerada, ok? Que a gente vê no romantismo, ok? A gente tem um período também que a monarquia está tipo, meio fraca, bem como o clero. Então, o realismo vem para simplesmente tacar porrada nesses dois e falar as coisas ruins. Falar assim, ó, o Essa de Queiroz, ele faz muito isso, ele tá com um pau na igreja horrível. Ele fala assim, ó, isso daqui tá errado, vocês fazem as coisas errado, tá errado. Ele simplesmente ele fala o que ele quer falar sobre a igreja. Ele ataca a hipocrisia da igreja, dos reis, desse tipo de pessoa, ok? E a gente vai ter uma grande preocupação com o que está acontecendo com o ser humano agora, o presente do ser humano. Vamos ver, vamos falar do que está acontecendo agora, vamos falar sobre a gente no nosso momento atual, ok? Então, vamos fazer uma leve comparação com o romantismo. Então, quando o romantismo a gente tinha uma coisa mais subjetiva, cada um pensava de um jeito, cada pessoa tinha sua própria interpretação das coisas, no realismo não, o negócio objetivo foi assim e ponto, ok? Então, no romantismo a gente tem essa tendência à imaginação, no realismo a gente tem essa realidade, ok? Vamos falar do que está acontecendo, não vamos, tipo, tanto pensar no mundo dentro da nossa cabeça. Então, a gente tem um sentimento em contraposição com a inteligência e a razão, uma verdade individual que bate em frente com o subjetivismo passa a ser uma verdade universal, foi isso e ponto, ok? Aí a gente tem os fatos que são observáveis, é interessante a gente comentar aqui que o Machado de Assis ele fazia muito disso, então ele observava as pessoas e aí ele criava personagens para as histórias deles baseado nas pessoas que ele encontrava na rua, assim, seco, pessoas comuns, ok? Aqui a gente tem a linguagem da mulher, antes da gente falar da mulher aqui. Ali tem uma mulher idealizada, um anjo, ela é perfeita, maravilhosa, diva. Aqui a gente tem uma mulher mostrada com seus defeitos e qualidades. Então, quer dizer, não é isso, é interessante a gente comentar, que não é só da mulher. Não é tipo, ele fala assim, ah, não, a mulher deixa de ser idealizada. Não, ele fala isso para todo mundo, ok? Não é só para a mulher. O ser humano pode ser visto como ele é, suas qualidades e defeitos. Ok? Então, aqui a gente tem uma linguagem mais culta, uma linguagem mais metafórica, a gente tem uma linguagem mais rebuscada aqui no romantismo, e no realismo uma linguagem culta e direta. Muitos dos vocabulários eles eram comuns à época. É interessante a gente comentar isso por um motivo. Então, é interessante a gente comentar isso,
que essa linguagem culta e direta é linguagem de fácil acesso para o povo da época. Então, o povo não ficava estranhando. Todo mundo conseguia ler, era uma linguagem comum usada no dia a dia, ok? Vocês podem até pensar para mim, falar assim, ô Gabriel, mas tem coisa aí que não fecha, mas se eu for querer ler um livro lá daquela época, eu vou estranhar. Só que essa linguagem, que a gente comentar, que é a linguagem culta para a época, ok? Não é linguagem culta, é linguagem normal para a gente. É linguagem para a época. Então, para a gente é uma linguagem mais arcaica, uma linguagem mais ultrapassada, ok? Aí no romantismo, a gente também tem aqui, ó, olha só, até achei um trem que eu não tinha reparado. Essa narrativa de ação e de aventura, o que acontece? São narrativas longas e descritivas, não tem nada a ver. Isso aqui é uma pegadinha, ó, isso daqui tá errado. É por isso que, às vezes, você pega a foto, você olha primeiro, você vê que tá tudo certo, aí você vê isso daqui, ó, isso aqui tá errado. A ideia de narrativa de ação e de aventura, não, a ideia é uma narrativa lenta e descritiva do ser humano, do ambiente e do pessoal, ok? Então não vamos cair nessa pegadinha. Eu vou fumar quando eu for. Vou tirar essa daí do site e vou colocar uma melhor depois. Beleza? Agora vamos falar dos principais autores e obras do realismo em Portugal. Eu já cresce um sorrisinho no rosto porque eu tenho uma história engraçada para contar para vocês dessa de Queiroz. O Antero de Quental, você vê que essa tendência ao objetivismo, à racionalidade, ele se preza muito pelo soneto, né? Então, ele escreve os sonetos, eles foram definidos pela crítica como perfeitos e muito lógicos. Então, para a época, um cara receber esse elogio é tipo, uou, o ápice, ok? Beleza? É interessante a gente comentar também que, por ter essa faixa estreita de períodos entre o romantismo e o realismo, o Antero de Quental ele tem muitas publicações deles também, por exemplo, da primeira fase dele, tem no romantismo, então ele tem uma fase romantista também. E o Eça de Queiroz, vamos falar do Eça de Queiroz, ele é o cara do realismo português. O cara, não tem o que falar, não tem que tirar nem pôr, ele é o cara. O que acontece? Ele é marcado, ele escreve uma trilogia da vida portuguesa, que ele comenta, ele retrata sobre a vida cotidiana do que os portugueses viviam, as cidades, a grande influência do clero e sobre a burguesia. O foco no realismo, como um todo, é falar da burguesia, que é essa nova classe que acaba surgindo com o capitalismo industrial. Então, ele vai falar tanto da burguesia como do clero. O Essa, ele tem ele critica muito o clero nas obras. E aqui você pode, um grande exemplo disso é a obra do crime. Cebolinha falando para vocês. É o crime do Padre Amaro, onde o Padre Amaro ele vai lá e engravida uma beata. Então, isso daqui para um padre é um escândalo, é um absurdo. Então, aqui ele critica essa hipocrisia da igreja nesse livro. Ele também tem outros livros interessantes, que é o Primo Basílio, tem até um filme em português, se alguém quiser procurar, okay? E os Maias também. E A Relíquia é um livro muito interessante dele também, que ele já caiu muito em vestibular. Aí eu vou contar um pouco da história da Relíquia para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Caso alguém tenha algum problema com isso, que você fala, não, eu quero ler o livro eu mesmo, não quero saber da história, tudo bem, faz o seguinte, você pode me multar agora, multa aí de boa, e quando eu terminar de falar do livro, eu dou um joinha aqui para vocês, e aí vocês voltam a colocar o áudio, tá? Porque eu não quero estragar a leitura para ninguém. Então, beleza. A ideia da Relíquia é muito engraçada a história, porque tem o nosso personagem principal, é o Raposo. Raposo, não Raposo da Dora Aventureira, né? Deixa eu só pegar o nome dele certinho para não falar besteira. Ele é o... Peraí, vamos pegar o nome do cara. Teodorico Raposo. Beleza. O Teodorico Raposo, ele também é conhecido como Raposão pelas mulheres da vizinhança. Então, o cara é safado. Safadinho o senhor Raposão aí. E ele tá de olho na herança que a tia dele vai deixar. Então, ele vai querer agradar a velha. Aí, querendo agradar a velha, e a velha muito religiosa, ela manda ele numa jornada em busca pela Terra Santa. Aí ele vai, encontra acho que um arqueólogo alemão, e aí acontece um monte de peripécias, acontece um monte de loucuras. E no final, o que acontece? Ele vai dar o presente para a tia para entrar nas graças, né? Que ele fala que vai ser a coroa de espinho que Jesus usou. Foi uma coroa que ele mesmo fez, tá?
Só que aí ele se confunde e dá a blusa de uma prostituta que ele conheceu no caminho. Então a tia vê aquilo e fala assim: que é isso? Que absurdo que você fica. Eu mando você numa jornada religiosa, você me volta com roupa de prostituta. E aí teve até um momento engraçado dessa obra, que ele comenta que ele perdeu a chance de ganhar fortuna porque ele não comentou que a blusa era da Maria Madalena, que é a seguidora de Jesus, porque a prostituta tinha as iniciais MM bordado. Aí assim, ele comentou isso. Eu pessoalmente achei muito engraçado. E a ideia da crítica, que ele faz muito forte à igreja aqui, dá para reparar muito no final, porque o Wesley ele não acreditava que Deus era esse ser que a igreja falou que ele era, que era aquele ser onipotente, não digo onipotente, perdão, aquele ser que a igreja demonstrou que ele era. Tanto é que, num desses momentos da relíquia, o Raposão ele embarca numa viagem que ele acompanha os passos de Jesus, ok? E o que acontece? Ele fala que nesse acompanhamento, a ressurreição de Cristo não ocorreu. Não ocorrendo a ressurreição de Cristo, já é um choque para a igreja. Tanto é que no final, ele coloca que o próprio Jesus Cristo fala para o Raposão que ele não era. Vou ler a frase para vocês aqui. Okay? Ele comenta assim, ó. Ele fala que o próprio Jesus Cristo afirma para o raposo que ele não é Jesus de Nazaré, nem um outro Deus criado pelos homens. Ele é anterior aos deuses transitórios e eles dentro de mim nascem, dentro de mim duram, dentro de mim se transformam e ele se chama consciência. Então, esse ser pensante que a gente tem aqui, ok? Agora vamos seguir mais um pouquinho. Agora a gente vai falar do nosso querido Brasil brasileiro, amado por todos, ok? Então, a gente tem para comentar aqui inicialmente, é um período muito conturbado na história do Brasil. Por quê? Um minutinho. Deixar vocês na curiosidade. O que acontece? A gente está aqui, está falando, acontece o abolicionismo, ou seja, a gente tem a Lei Áurea aqui, acontece também a Guerra do Paraguai, que foi a última guerra que o Dom Pedro II, uma das últimas, que ele entrou, que é uma das últimas guerras da monarquia brasileira, porque estava tendo uma crise na monarquia brasileira, esse ideal republicano de, vamos ter uma república, viva a república do francês, né? Então a gente tem uma grande ascensão do capitalismo industrial, surgimento da burguesia, ok? Um maior surgimento da burguesia aqui. A gente tem grande influência do cientificismo, do positivismo, das teorias sociais vindas da Europa, ok? Então aqui a gente tem uma maior tendência que as cidades estão se desenvolvendo mais. E muitas características aqui, vamos por partes. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar, começa em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro tem um filme muito bom, eu já assisti esse filme, é muito bom, é excelente, excelente. O que a gente vai fazer? Eu vou, acabando a aula, eu vou postar para vocês lá no grupo dos alunos, vou postar o link do filme, quem quiser assistir, assista. Ele é muito aclamado, eu acho que é pouco menos de 1h30, então tipo, tá de boa, dá para todo mundo assistir. É interessante vocês assistirem, tá? Ou procurem um resumo na internet, porque na semana que vem a gente vai falar de algumas obras do Machado de Assis que estão caindo no vestibular da USP. E dizem, né, tipo assim, grande parte da teoria fala que o Quincas Borba, que é um dos livros que a gente vai ver, ele é a continuação do Memórias Póstumas, ok? Então é interessante vocês terem tipo, um conhecimento um pouco básico aqui desse livro, beleza? Então vamos lá. Então, estou lendo ele. É muito bom. É muito bom. Sério, esse livro é sensacional. O que eu gosto muito desse livro é que ele tem fases. Que o que acontece? Ele conta uma parte da história e aí vai acontecendo outra parte da história, que vai acontecendo outra, vai acontecendo outra. E, tipo assim, são várias histórias dentro do mesmo livro que elas vão se conectando. Isso que eu acho muito legal. Isso é um ponto muito interessante também, que é legal a gente comentar. Uma das características do realismo é essa ideia da terceira lei de Newton, que é cada ação tem uma reação.
Então, você faz uma coisa... Um minutinho. Você faz uma coisa para alguém, isso vai ter uma reação numa pessoa, esse cara vai reagir numa pessoa a dois, que vai gerar uma reação em cadeia que vai englobar uma parte muito grande da sociedade, ok? Então, essa ideia do nada que você faz fica impune é muito forte aqui. Então, a gente tem uma narrativa mais direta e objetiva também, vai falar o ponto, não vai ficar vagueando, ela vai ser narrada, vai ser descritiva, vai tender para os grandes, o ambiente social, que é as pessoas dos cenários urbanos, vai falar, ele vai falar da temática do dia a dia, não vai estar tipo nada muito extrapolante aqui, ok? A gente vai criticar grande parte da vida burguesa, por exemplo, grandes valores da burguesia, porque a burguesia é essa classe em crescimento, as obras vão se basear em personagens burgueses, assim, muitos personagens são burgueses, que a gente pode ver, tem uma grande crítica, grandes obras você pode dar uma olhadinha, que você vai ver que o burguês sempre vai fazer alguma coisa que está errada e vai tipo, dar umas consequências horríveis, ok? Então ele vai representar fielmente a realidade, vai ser novamente a sua posição ao romantismo, vai analisar psicologicamente as personagens, vai ser personagem real sem idealização e vai ser algo real, vai ser algo que tem veracidade, ok? Então, essa parte da análise psicológica dos personagens é muito interessante a gente comentar também. O Machado de Assis, o que ele fazia? Ele ia para a praça, ok? Ele ia para a praça, ficava olhando as pessoas passando, via um, via outro, via eles passando assim. E aí ele olhava as características que as pessoas demonstravam, e aí ele criava personagens da obra dele baseado nessas pessoas, baseado no que as pessoas apresentam. Então, aí a gente tem uma questão de personagens que é de acordo com o que é basicamente o ser humano padrão da época, ok? E nas características psicológicas, o Machado ele conseguia fazer uma coisa muito, é, muito interessante, que era fazer uma análise psicológica. Como assim uma análise psicológica? Ele conseguia entrar na mente do personagem, que era o ser humano da época, ele conseguia pensar conforme a sociedade da época pensava. Então, ou seja, eles falavam assim, se você fizer tal coisa, vai ter consequências, a gente está ruim por causa disso. Então, muitas das coisas que a sociedade pensava, o pensamento social da população como um todo estava nas obras dele. É por isso que fez esse sucesso tremendo do Machado de Assis. Isso é o que faz o Machado de Assis Machado, é por isso que ele fica tão famoso, com essa grande tendência que ele consegue de trazer a psicologia da época para os personagens e para a história dele, o que é muito interessante, tá? Aí aqui, de novo, essa tendência das cidades, dos grandes conglomerados urbanos, o Rio de Janeiro é muito representado nas obras do Machado de Assis, se a gente comentar. E agora a gente vai falar dos autores, tá? Vamos falar primeiro do Raul Pompeia, okay? Que ele vai escrever o Ateneu, do Visconde de Taunaí, que ele publica a Inocência. Antes de a gente comentar que o Raul Pompeia, né? Beleza. O Ateneu é um livro muito interessante, que ele conta a história do menino que está num reformatório, numa escola, e aí vai acontecendo tudo umas loucuras, tanto é que vou dar um spoilerzão rapidinho para vocês. O que acontece? Tem uma criança que bota fogo na escola, no final isso acaba impactando todo mundo. Então, você está vendo essa reação em cadeia? Cada ação tem uma reação, é muito representada aqui no Ateneu. Ok? Vamos comentar isso daqui. E Machadão de Assis, o cara. Ele tem grande... Tipo assim, Machado de Assis, a gente pode dividir a literatura dele em duas, tem gente que até bota em três fases. Primeiro, ele começa seu processo de literatura Estou com uma tosse chata. Ele começa no romantismo, e aí ele tem o ápice, o auge da carreira do Machado de Assis, é o realismo. Então, o realismo, ele recebe aquele boom, ok? E depois a gente até comenta que, por conta do... Ele já fica um pouco no naturalismo também, ele escreve alguma coisa nesse sentido, ok? Então, é dividido em três, ok? E vamos lá. Os maiores livros dele, a gente tem que dar destaque para os que estão em vermelho, que fazem parte da trilogia realista do Machado de Assis, que é Memórias Próximas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro, esse é um dos livros que eu li. É sensacional. Eu adorei aquele livro. Uma coisa, característica muito grande na obra do Machado de Assis, são os capítulos curtos. A Marcela, que tá lendo
o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela tá notando que os capítulos têm tipo uma página, duas, por aí, não é muito mais que isso. Tem até um capítulo muito interessante no Memórias Póstumas que tem 10 linhas, que eu não sei se ela já leu. Quando ela lê, ela vai entender. Dom Casmurro é muito bom. O Dom Casmurro é maravilhoso. Quando você chegar nessa parte, não tem nada a ver com a história. Tem uma parte que ele comenta que ele escreveu um capítulo inútil. Ele cria um capítulo só para falar que escreveu um capítulo inútil. E é muito interessante isso, esses capítulos curtos. Dom Casmurro é muito legal. Então, vamos ter uma interação com a Marcela agora. Marcela, é muito legal. Eu adorei isso daí. Ele simplesmente para e fala assim: não, eu escrevi um capítulo inútil, parando para pensar. Agora não tem nada a ver com a história. Vamos lá, vamos destacar. Marcela, o que você me fala? Você acha que a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Vamos lá. Se quiser abrir o microfone também para conversar, pode ir. Ok, talvez tenha sido deixado no vácuo. Não traiu, não. Ó, aí é um ótimo pensamento. Essa ideia era muito defendida, essa ideia do Rio, era tipo, muito defendida, inclusive minha professora de português do ensino médio, ela comentava que a resposta mais interessante para você dar essa pergunta é que ela não traiu, pelo principal motivo de que como a gente só vê a visão do Bentinho da história, e o Bentinho, a gente vê que no decorrer da história ele acaba gerando uns problemas mentais, ele acaba falando muito mal da Capitu, não dá para não dá para falar disso. Então, essa definição do Bentinho como maluco, digamos assim, não caracteriza, e esse momento da Capitu não poder se defender, não caracteriza que certeza que traiu. Mas é interessante a gente comentar também o outro lado. Quem acha que o Bentinho realmente traiu, eles vão comentar, não, mas foi o período do realismo, ok? Que o período do realismo, Machado de Assis, ele tinha... Olha, peraí, deixa eu ver aqui o comentário, eu vou ler. Então, trabalha pegando argumentos do livro para provar que ela não traiu, participou de um teatro e foi advogado e defendeu ela. Nossa, isso daí, ele é uma dinâmica muito legal para fazer em sala de aula, que eu já vi uma professora minha tinha comentado, tipo, fazer uma roda, pegar pessoas para defender a Capitu e pegar pessoas para defender o Bentinho. E aí cada um vai falando. Olha, realmente, sabe, mas se ainda tiver o trabalho, você pode mandar para mim, que aí eu posso distribuir para o povo para dar uma olhadinha também, porque é muito interessante essa ideia. Eu gostei bastante dessa ideia, de pegar argumentos do livro mesmo para falar. Eu ficaria muito contente se você pudesse mandar, se ainda tivesse trabalho, é claro, né? Mas é muito legal essa dinâmica aqui. Eu acho que seria bem interessante se a gente talvez até um dia fazer um negócio parecido com isso. Eu achei muito legal. É muito bacana que acaba trazendo o povo para pensar na literatura, né? Aí, o que acontece? O povo que fala que traiu, vão falar que um dos grandes ápices do realismo é essa traição, né? Então faz sentido, Machado de Assis tem obras que têm essa temática da traição também. Então é o grande mistério do Machado de Assis, ok? É um negócio que até brincam que se ressuscitasse Machado de Assis hoje, ele não falaria se traiu ou não. E é isso que é o legal, você sempre vai ficar nessa eterna dúvida se traiu ou se não traiu. Então, eu fiz na escola, segundo ano, aí segundo defendido, terceiro acusado. Aí a pessoa quis ficar com o trabalho, não sei porquê. Eu acho que é aquele negócio, né? Você deve ter feito um ótimo trabalho. Só eu devo dizer, porque essa ideia de pegar. Normalmente a gente vê, essa ideia de pegar argumentos do livro é muito forte. É muito forte. Então, com certeza deve ter. Olha, se não for te dar muito trabalho, sabe? Você pode também, ó. Você pode também tirar foto também para, sabe, você não ter esse problema de ter que digitar todo. Você pode simplesmente bater a foto, tá ok, mas isso se não for te dar trabalho, tá? Eu não quero tipo, sobrecarregar ninguém, porque eu também não sei quantos argumentos são, porque se for muitos aí também ela me manda texto de 5 páginas, eu fico, nossa, mano, o que eu fiz, né? Pra mandar a pessoa fazer tanto trabalho assim, porque aí é um pouco chato também. Então, tipo, se não for te atrapalhar, você pode fazer. Então, ó, então é isso. Então eu vou ser obrigado a pedir, ser obrigado a pedir que eu vou inclusive eu vou te recomendar, não sei se você já viu uma das crônicas dele, que é a carteira. É muito legal, é muito boa, porque você fica nessa temática da carteira o tempo inteiro e no final tem uma reviravolta interessante. Tá recomendado esse conto, essa crônica dele, que eu achei muito boa. Aí, beleza, então se eu puder mandar, eu vou ficar muito contente. Muito obrigado. Então, vamos seguir aqui.
Ai, ai. Machadão de Assis. Então, ele é grande marcado pelos temas sociais, essa crítica da burguesia, ok? Essa profunda análise psicológica dos personagens, foi o que eu comentei. E eu falei das 3 fases que ele tem, ok? Que tem gente que comenta 2, mas dá para levar até 3. Então, beleza. Depois você me fala o que você achou, por favor. E eu quase esqueci de comentar, ok? Quase esqueci de comentar. O realismo no Brasil, ele também é muito marcado pela temática abolicionista, ok? Vocês vão lembrar do... Vocês vão lembrar do romantismo terceira geração, que tinha o Castro Alves, que o Navio Negreiro, que tinha essa grande tendência ao social. Aqui no realismo volta, ok? Tanto é que é considerado um pré-realismo, dá para pensar assim, tá? É romantismo, mas tem um pé no realismo. Não digo um pré-realismo, mas tem um pé lá, tá? Tem uma relaçãozinha aqui, tá? Então, uma dessas grandes temáticas, tá? Os escravos e tudo mais, tanto é que no próprio Dom Casmurro tem essa tendência dos escravos, ok? Tem os serviçais da casa aqui. E é interessante a gente comentar que Machado de Assis ele era negro, ok? Machado de Assis era negro. E tanto é que muitas das representações que a gente vê dele hoje em dia é que tem uma tendência mais esbranquiçada, mas é interessante a gente marcar que o Machado de Assis era negro, nosso maior autor é negro sim, ok? Então, Machado de Assis é o cara do realismo, é o cara do realismo, ok? Musiquinha, vamos lá, musiquinha que fala do Machado de Assis. Vamos lá, gente, vamos ver. Vocês querem que eu cante ou depois vocês escutam normal, para não terem que ouvir minha linda voz, né? Porque, né, sabe como é que é? Vergonha ali é triste. Beleza, se passaram 2 segundos e ninguém comentou nada, não tô brincando. Vamos ver o que vocês querem. Cante. Beleza, vai. Se vocês pediram, irei cantar, né? Quem sou eu para não cantar? Vou pegar a música aqui no celular, que acho que dá para vocês ouvirem mais. E, uh, opa, lembrar um nome, acho que é Machado de Assis Som. Assis Som. É esse mesmo. Vou pegar aqui. Agora, esse é para aqueles que já assistiram Shrek. Essa é uma música paródia da I'm a Believer, ok? Então, reconheçam aí. Vamos lá. Maior autor do realismo no Brasil é o Machadão. Zomba a burguesia e sua hipocrisia, mas psicologia e vocação. Isso é Machadão. Ironia e humor, digressão, conversar com o leitor. Ceticismo, pessimismo, marcas de um grande prosador. Brás Cubas é burguês defunto, morto que faz uma narração. No caso com Virgília, sua tá vazia, chega de negativa e frustração. Cê é Machadão, ironia e humor, digressão, conversar com o leitor. Ceticismo, pessimismo, marcas de um grande prosador. É o Dom Casmurro. Ai, parou. Corta. Tragação. Usa. Ah, não, vou escutar. Ah, não, vou colocou pra mim escutar. Ai, que vergonha. Vai. Digressão. Conversar com o leitor. Ceticismo, pessimismo, marca de um grande prosador. A gente vai ter volta isso daí, tá? Nosso maior autor
ironia e humor, digressão, conversar com o leitor, ceticismo, pessimismo, marca de um grande prosador. Agora eu sei que no realismo, Machadão é o grande escritor do realismo, é do realismo. Beleza, aí segue. Uma coisa que eu quase esqueci de comentar aqui, escutando a música, eu lembrei, uma das grandes características do Machado de Assis é conversar com o leitor no meio da obra. Ele fala, ô leitor, você perceba disso, não queira pensar que eu estou falando de tal coisa. É muito interessante, você sente essa ideia, é muito legal, porque traz uma proximidade do escritor e do leitor que está lendo. Quando você lê, você se sente mais próximo de quem está escrevendo, que te motiva mais a ler, ok? Agora, eu quero fazer um último comentário sobre a metalinguagem, se eu não me engano, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma grande dúvida que é sempre interessante a gente comentar, ok? Que é se o Brás Cubas ele é um autor defunto ou ele é um defunto autor. Tá, vamos lá. O que vocês acham? Ele é um cara que morreu e aí depois ele começa a escrever um livro sobre a história. Ele entra muito na história. Você não sente uma proximidade com o autor? Você sente uma proximidade muito legal com o Brás Cubas. Eu acho isso muito legal, essa proximidade que o Machado ele coloca para você, dele entrar, ele conversar com você no meio da história. Você parece tipo, mais juntinho. Mas o grande ponto. Peraí, deixa eu ver, mas parece que. É muito legal. Ele conta a história de um jeito no filme, tem muito disso. Na história do flashback, no filme ele vai contando a história para você. Então você se sente muito mais próximo. É muito bom. Tá aí. Eu e a Marcela, a gente está recomendando esse livro. É muito bom. O Machado, ele é genial. Ele é genial. Agora, vamos lá. Sobre a metalinguagem. Autor defunto ou defunto autor? O que vocês acham? Falem comigo, por favor. Vamos lá, alguém fale comigo. Defunto autor, tá certo. Porque o que acontece? A gente tem que ver primeiro a ordem das palavras aqui, ok? Então, se fosse autor defunto, ele foi um autor primeiro em vida e depois ele morreu. Mas como ele é defunto autor, ou seja, ele morre primeiro para depois virar um autor, esse é o essa é a jogada da história. Então, o Brás Cubas ele é um defunto autor, que primeiro morreu para depois virar um autor. E beleza, a ideia é isso, as fontes estão aqui, ok? Caso alguém queira dar uma olhadinha, ok? A aula do Nosley também é muito boa sobre isso. A gente acaba por aqui. Então, eu quero... Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Porque senão a gente pode finalizar agora 10 minutinhos mais cedo. Por que defunto? Ah, tá, sim. É o que acontece. No começo da história, o Brás Cubas, o começo no filme, no caso, tá? No começo do livro, o Brás Cubas morre. Aí, ele morrendo, é que ele começa a contar a história. Tanto é que no começo do livro, ele fala aqui, ó, a dedicatória do livro, do Machado de Assis, é assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, memórias póstumas de pós-morte dele. Então, o que acontece? Primeiro ele morre, por exemplo, na história, ele primeiro morre, aí ele estando morto, ele sendo um defunto, ele aproveita que ele não tem nada para fazer e vai lá e começa a escrever as memórias. Então, primeiro ele virou um defunto autor, ou seja, por quê? Porque primeiro ele morreu e, graças à morte dele, ele decidiu começar a escrever as memórias de vida dele, ok? Essa daqui é a ideia. Beleza? Deu para entender? Ah, tá, deixa eu ver. Opa, peraí. Senhor, eles falam que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi um livro que marcou a mudança de Machado para o realismo. Você concorda? O livro de Memórias Póstumas, a gente tem que entender que é o seguinte: o Machado de Assis, ele publicou o Memórias Póstumas e foi o point, tá ligado? Foi o que começou o realismo no Brasil. Então, o que acontece? O que dá pra gente pensar aqui?
bonitinho. O Machado, ele tinha essa fase do romantismo e depois ele vem para o realismo. Esse livro, por ele ser considerado o ponto inicial do realismo no Brasil, obviamente dá para a gente pensar, eu concordo muito, que é essa mudança, né, do Machado para o realismo. Mas é interessante a gente comentar que, obviamente, esse livro do Emancipação de Brás Cubas, por ser o primeiro, ok? É possível que, tipo, as coisas não acontecem de uma vez para outra. Esse livro pode ter marcado e pode ser que aconteça que não foi tipo assim, foi depois desse livro que a Machado só foi realista, sabe? Só foi isso. Pode ser que algumas obras dele mais para frente pode ter alguma coisa que foi tendência do romantismo, sabe? Mas por ele ser essa obra que iniciou o realismo no Brasil, eu concordo sim que foi essa mudança do Machado do, do romantismo para o realismo. Quer ver? Vamos até dar uma olhadinha aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, ó. A gente tem Helena aqui, que foi um dos livros mais importantes, Ressurreição também. Aqui é a Garcia, que foram livros que ele publicou antes, entendeu? Então pode ser que você vai encontrar alguma tendência aqui, uma tendência mais romântica, ok? Nossa, gente, que tosse. Que triste. Beleza, é isso. Deu para meio que pegar a ideia, né? Tipo, dá para pensar nisso, né? Assim, obrigado. Beleza. Então vamos lá. Dúvidas. Mais alguma dúvida? Vamos lá, se tem algumas dúvidas, pode falar. Ah, você sabe como as obras dele foram recebidas pela sociedade? Ótimo. Deixa eu ver. Nossa, aí você me pegou. Eu sei que eu ouvi alguma coisa muito sobre isso, sobre como foi recebido. Hoje a gente tem um point. A gente tem a ideia da escravatura, tinha um preconceito muito grande. Eu acho que até o Machado ele tinha uma ele era uma figura muito, ele era um pouco mais de, ele tinha um pouco mais de dinheiro, eu acho, não tenho certeza é isso. A mão e luva também tem sido, a mão e luva, peraí, calma, deixa eu ver. A mão e luva, ok. A mão e luva, ela está inserida no período do romantismo, ok? Mas o que acontece? Nada implica que a gente vai falar que, tipo, não, é romantismo porque é. Tanto é que o realismo no Brasil, ele só começa depois de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, daqui, essas três obras são extremamente realistas dele. Aí, como a Helena está no período do romantismo, a gente pode considerar que ou ela está no romantismo, ou ela é romantismo, ou ela pode ser uma daquelas partes de transição, certo? Pode ser, opa, tem uma tendência aqui do romantismo, mas também tem um pezinho lá no realismo, quer ver? Para a gente ter mais certeza disso, vamos dar uma olhadinha aqui quando foi publicado na Madame Bovary. Tá, aqui, ó, a questão Coimbra em Portugal começou em 1865, tá? Então, Portugal já estava nessa ideia do realismo, então pode ser que a Mãe Luva tenha essa tendência, ok? Do romantismo para realismo ou não. Eu vou até dar uma olhadinha depois. Eu vou pesquisar também isso daqui sobre como que as obras dele foram recebidas pela crítica, que eu acho muito interessante comentar. Isso daí eu não olhei. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada muito para procurar saber. Eu vou ver sobre a Mão e a Luva também, vou até anotar para não esquecer. Eu vou trazer para vocês sobre a Mão e a Luva para a próxima aula. E eu também trago a ideia da reação da sociedade ao período, tá? Vou trazer. Inclusive, eu vou deixar aberto aqui, tá? Eu já vou trazer 2 livros para a semana que vem para a gente comentar, que vai ser o Quincas Borba e um outro, que eu acho ok? Caso alguém tenha algum livro que queira que eu comente, ok? Que foi até esse período que a gente comentou aqui até agora, tá? Por favor, peça que eu vou buscar saber, tá? E aí a gente escreve uma aula sobre isso, tá? É sempre interessante a gente ter essa visão, tá? Vou anotar aqui, recepção. É muito bom os livros. Vocês vão ver nas próximas aulas, não aula que vem, nas outras, que a gente vai ver um autor
eu tenho um fraco por ele, que é um autor de poesia. Eu gosto muito do ideal de poesia que ele usa. Eu gosto muito, eu gosto muito. Vocês vão ver, vocês vão ver. Mas eu gosto muito desse cara. Eu tenho muito fraco pelas obras dele. Ele, tipo, não cai tanto no vestibular, tá? Mas é um fraco pessoal meu, tá? Recepção dos livros, recepção dos livros, nada, nada. Eu vou ver da manhã lá. Realismo? Da literatura por resumo sobre as escolas e políticas. A ideia é muito legal. Eu recomendo muito fazer isso também, porque você vê primeiro a escola que ele está inserido e o período também que foi lançado. Então você vê a escola, você sabe mais ou menos o que a escola prega, você vai vendo as características no livro. Tanto é, teve um livro que eu li também, eu li O Príncipe do Nicolau Maquiavel e eu sabia a ideia por trás do livro. Aí eu vou lendo e eu fui pegando as características. Aí, se você pegar a ideia de você pegar para ler o livro ajuda muito, tanto em literatura principalmente, tá? Como em sociologia e filosofia. Para mim ajudou muito, porque esse livro que eu li do Nicolau Maquiavel, qualquer questão sobre ele, eu sabia porque eu tinha lido o livro. E o livro ele dá muitas características de como o autor pensava. Então, essa coisa de ler o livro é muito bom. É muito bom. Ajuda muito você ler, saber mais ou menos o que se trata. Por exemplo, agora, como a Marcela sabe, essa ideia de conversar com quem está falando essas narrativas mais longas, narrativas da cidade e tudo mais, ela vai acabar percebendo, ok? Aí, percebendo isso, é aquele negócio, você vai fazer uma questão, você vai saber fazer, não vai ser difícil, tá? Ok? Então é isso. É... Ok, alguém quer comentar mais alguma coisa? Estamos bem? Como estamos? Como estamos? Vamos lá, gente. A gente ainda tem 1 minuto. Então, caso alguém queira, vocês querem bater o papo mais 1 minuto, por mim tudo bem de boa com isso. E caso ninguém tenha Gabriel, nada. Oi, oi, oi. é tipo um pedido pessoal. Você podia fazer uma aula de revisão? O modo de revisão, legal, legal, dá pra gente É pensar. porque, como eu não tava em casa nas últimas semanas, eu tô meio perdida nos conteúdos. Eu tô tentando colocar tudo em dia. Mesmo assim, Tá, uma aula de revisão é bom pra beleza, ainda mais que poder nós estamos chegando quase na contextualizar. metade. Eu acho que é interessante a gente fazer assim. Então tá, a gente pode fazer o seguinte, ó, vamos ver o que eu posso fazer. E eu vou pensar ainda qual que vai ser a melhor forma, tá? Para a gente poder Uhum. abordar isso, porque como a gente ainda tem mais umas 2 escolas literárias, eu estava pensando que a gente podia abordar essas escolas literárias que ainda faltam, e antes da gente começar a chegar no modernismo, que é tipo o point para a gente podia fazer uma visão de tudo que a gente já viu. Dá para Sim, pensar sim. nisso. Então tá, eu vou ver como que eu vou fazer, aí eu deixo vocês avisados, ok? Aí, se tiver Ok. alguma dúvida mais no geral, tá? Eu acho que tem as aulas que já estão postadas, né? Oi? Não, eu concordei. Ah, não. Às vezes você está com muita dúvida, você quer saber realmente uma coisa agora, no momento, você pode fazer de 2 coisas. Você pode ver a live que tem postada, ou você pode me perguntar também. Só mandar mensagem lá que eu respondo, tá? Não tem problema, não. Todas Tá as bom, lives muito estão obrigada, postadas, viu? viu? Então, tá tudo postado. Então, se você tiver, vamos supor, eu sei tudo sobre nada de trovadorismo. Pá, tem trovadorismo lá. Trovadorismo não, porque eu postei as videoaulas. Aí Ah, uma coisa que você pode fazer também, caso, assim, às vezes você aprende com os professores, não sei, tem lá no Que é Mágico, tem as videoaulas recomendadas por semana, dá pra assistir também. Mas eu acho legal essa ideia de fazer o resumo, sim. sim, eu tô estudando pelo Descomplica também, além dos materiais O Descomplica é fechados. muito bom. Eu peguei um mapa mental deles para fazer a aula do modernismo. Aquele mapa mental bonito, maravilhoso, tem tudo. Nossa, que mapa mental maravilhoso. Vocês vão ver quando a gente chegar lá. Eu adorei aquele mapa mental. É muito bom mesmo, né? Sim, eu gosto bastante da metodologia que eles usam. Inclusive, recomendo pro pessoal que tá pra pegar no Descomplica. Tem Sim, o muito Descomplica macete é de. muito. Eles ensinam muito macete de questão de Enem. E Sim, geralmente isso é a gente muito não legal, aprende. sabe? Economiza tempo além disso, sabe? Você tem um Uhum. macetinho, uma coisa que você ia demorar tipo, uns 2 minutos para pensar, você tem uma macete que você pensa num minuto, é tempo que você pode gastar com outras questões. Então, é tipo, muito Sim. interessante.
Fica uma plataforma incrível, eu gosto muito. Mas enfim, obrigada, viu? Não, que isso. Obrigado a vocês, porque vocês vão dando a ideia, eu gostei bastante. Então, gente, é isso, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Estamos abertos aqui. Vamos lá. Ok? Tranquilo? Documentos. Vamos parar de compartilhar, então. Parar de compartilhar aqui.